Quando surge o nosso palestra, eu sou André Galassi e esse é mais um boletim das categorias de base do Palmeiras, te atualizando sobre tudo o que acontece na base mais vitoriosa do Brasil e trazendo também um pouquinho do que vai acontecer neste próximo fim de semana. O Palmeiras com jogos aí em todas as categorias e com classificações muito bem encaminhadas. O Palmeiras vem fazendo uma boa temporada, um bom início de temporada. A gente sempre lembra, a temporada das categorias de base começou ali em março, abril, então a gente ainda tá vivendo, longe de estar próximo à metade da temporada. Ainda estamos nas primeiras fases de campeonato estadual, de campeonato brasileiro, tem muita água para rolar e o Palmeiras vem muito bem. E para começar, a gente fala um pouco do Palmeiras Sub-20, que joga neste fim de semana contra o Guarulhos pelo Campeonato Paulista Sub-20, podendo ter uma classificação antecipada. O Palmeiras, que lidera o grupo, invicto ainda, ganhou todas as partidas, com exceção de um empate contra a Portuguesa, encara o Guarulhos neste sábado e, se ganhar, pode garantir a classificação antecipada. Basta ganhar do Guarulhos e torcer para um tropeço da Portuguesa. O Palmeiras conseguiria uma classificação com 3 rodadas de antecedência, já se garantindo na segunda fase. Como eu falei, um Palmeiras invicto, um Palmeiras que usou essa primeira fase do Campeonato Paulista para mesclar o elenco. Muitas partidas com o time reserva. Dali o Lucas Andrade conseguiu extrair boas respostas de jogadores que são menos utilizados ou que acabaram de chegar. Caso do Sorriso, para mim um dos grandes destaques do Palmeiras nesta temporada, vindo muito bem justamente no Paulista Sub-20. E quando atuou com o time titular, goleou, né? Quando atua com o time titular, sobra. Venceu o Flamengo de Guarulhos por 8-0, por exemplo. E agora pega o Guarulhos, né? Da mesma cidade, o clássico ali de Guarulhos. O Guarulhos, que é o último colocado do grupo, vem jogando muito mal, já está eliminado. Então o Palmeiras tem tudo para, além de uma nova vitória, muito próximo dessa classificação que já está virtualmente garantida, né? Falta agora só o carimbo matemático. O Palmeiras que foca nessa primeira quinzena de julho, especificamente no Campeonato Paulista Sub-20. O Campeonato Brasileiro Sub-20 tem uma paralisação aí de 15 dias. Uma paralisação por conta da data FIFA. A gente está vendo aí as seleções profissionais começando essa data FIFA. Na base também tem data FIFA. A Seleção Brasileira Sub-20, por exemplo, passa por 15 dias de treinamento na Granja Comari. Então até o dia 13 de junho é a data FIFA para a base. O Palmeiras teria 3 convocados, Estevão e Luiz Guilherme, esses dois já brilhando, dispensam apresentações, brilhando no time profissional do Abel Ferreira. O Palmeiras também tinha o Vitor Reis nessa convocação, que é o atual zagueiro titular do Palmeiras Sub-20. O Palmeiras conseguiu a liberação de todos eles. Então o Palmeiras não vai ser impactado, mas fica sem jogos de calendário nacional, né? Fica sem jogos do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Paulista segue, tem aí a sua reta final de primeira fase nesses 15 dias. Palmeiras, como a gente falou, lidera já com a classificação encaminhada, né, virtualmente classificado, e pode até garantir já neste fim de semana, antes dessa data FIFA, garantir a sua classificação matemática à segunda fase. O Campeonato Paulista de muitos testes, de muito rodízio, e um Palmeiras com um aproveitamento excelente. Palmeiras invicto, ganhou todas, empatou apenas contra a Portuguesa, atuando com o time reserva. O Palmeiras que lidera também o Brasileirão Sub-20 com uma larga vantagem no segundo colocado, são 6 pontos de diferença. Então o Lucas Andrade, que a gente aqui no nosso palestra, aqui eu mesmo, André Galassi, no boletim das categorias de base, critiquei muito na Copinha e sou da teoria que tem que criticar quando tem que ser criticado e tem que elogiar quando há de se elogiar. E merece aplausos, merece todos os elogios, porque o Palmeiras Sub-20 tá com uma cara nova e ele tá extraindo muito bem isso neste início de temporada. Já o Sub-15 e o Sub-17 do Palmeiras têm um panorama ainda melhor. Os dois já estão classificados para a próxima fase aí do estadual, tanto o Sub-15 quanto o Sub-17. O Sub-15 em 8 jogos tem 8 vitórias, lidera o grupo com uma folga gigantesca, já está classificado a 2 rodadas.
E a gente sempre fala, o Sub-15 tem no Campeonato Paulista o seu principal campeonato, o seu principal torneio na temporada. Então o Palmeiras Sub-15 utiliza os jogadores titulares, claro, muitas vezes destaques ali do Sub-14, o Palmeiras iniciou bem o Campeonato Paulista Sub-14, por exemplo, são 2 vitórias em 2 jogos, e aí alguns destaques do Sub-14 sempre vem ali para o Sub-15, é uma boa forma de avaliação, às vezes um destaque mais novo, atuar com atletas mais velhos. Mas o Palmeiras, em sua grande maioria dos jogos, vem com força máxima. É um torneio onde é permitida 6 substituições, né? Mais do que em um torneio profissional, por exemplo. Então o Lucas Macorinho, treinador, consegue rodar bem o elenco, consegue entender bem aquilo que ele tem ao seu dispor, à sua disposição. E o Palmeiras com 100% de aproveitamento, são 8 jogos, 8 vitórias, faltam 2. A primeira fase do Campeonato Paulista se encerra com 10 rodadas, né? Um grupo aí com 6 participantes, turno e retorno. O Palmeiras entra em campo neste sábado contra o União Mogi. No primeiro turno, o Palmeiras em casa goleou o União Mogi por 10-0, busca aí repetir uma goleada, dessa vez lá em Mogi das Cruzes, União Mogi já eliminado. Quem também encara o União Mogi é a equipe Sub-17 do Palmeiras, que aplicou a maior goleada da história do Palmeiras contra o União Mogi no primeiro turno, 19-0, essa é a maior goleada do Palmeiras, seja na base, feminino, profissional, e agora as equipes voltam a estar frente a frente novamente, Palmeiras buscando uma nova goleada, assim como no Sub-15, o Sub-17, que venceu 7 partidas e empatou um jogo, também está classificado, também é líder, também já garantiu a primeira posição, apesar desse empate. Busca agora repetir essa goleada contra o União Mogi já eliminado, o Palmeiras atuando fora de casa. A gente sempre relembra o Campeonato Paulista Sub-15 e o Sub-17, eles são espelhados, mesmo grupo, mesma tabela, mesmos jogos, a diferença é que a bola rola às 9 da manhã para o Sub-15, às 11 da manhã para o Sub-17. E o Sub-17 um outro panorama um pouco diferente. Não é a principal competição da categoria. O Palmeiras, que disputa o Campeonato Brasileiro Sub-17, que ainda não começou, disputa também alguns torneios amistosos nessa categoria, torneios europeus. O Palmeiras estava, boa parte desse elenco Sub-17 estava na Europa com o time Sub-20 do Palmeiras, então o Palmeiras mescla mais jogadores, muitas vezes com o time reserva. O único tropeço do Palmeiras para não estar ali com 100% de aproveitamento foi com o time reserva. E nessa categoria eu destaco o Antônio Marcos, atacante, que já vem atuando até no Sub-20, é o grande nome do Palmeiras nesta primeira fase. Palmeiras já classificado, podendo repetir uma goleada histórica, buscando agora, já classificado, já em primeiro do grupo, busca repetir uma goleada histórica contra um adversário extremamente frágil. Fora de casa dessa vez, lá em Mogi das Cruzes, né, região metropolitana de São Paulo, grupos como sempre regionalizados para evitar que as equipes se desloquem, façam longas viagens. Então o Palmeiras joga do ladinho de São Paulo, uma viagem muito curta, né? Se é que a gente pode chamar de viagem até Mogi das Cruzes. E o Palmeiras já classificado, tendo aí o Campeonato Paulista para dar mais rodagem ao elenco, garantir uma campanha ainda melhor, porque isso conta lá nas próximas fases, nos novos chaveamentos. Quanto mais pontos você conquista na primeira fase, mais vantagens você tem na segunda, um elenco, um grupo mais fácil. Então o Palmeiras buscando aí essa campanha no Sub-15 de 100% de aproveitamento, no Sub-17 de manter a invencibilidade, manter um bom saldo de gols e repetir goleadas. Esse foi mais um boletim das categorias de base do Palmeiras. Então lembre-se sempre de se inscrever aqui no nosso palestra, ative o sininho de notificações, deixe seu like, e esse vídeo sempre apoiado pela KTO. E você que assistiu a gente até o final já sabe, quem assiste o nosso palestra tem grandes vantagens, 20% de bônus no primeiro depósito na KTO. Então deixa sua fezinha lá, deixa sua fezinha na base do Palmeiras, porque a gente sabe que a base do Palmeiras sempre está bombando, sempre está ganhando, vencendo títulos. Já são mais de 10 taças nas categorias de base em 2024, se a gente levar em consideração do Sub-9 ao Sub-20. Esse foi mais um boletim das categorias de base do Palmeiras. Eu sou André Galassi, @André Galassi, e esse é o nosso Palestra. Avante Palestra!